Eu quero compartilhar uma palavra com vocês baseado numa declaração do profeta Oséias. Ele, falando da parte de Deus, diz no capítulo 4 e no versículo 6 o seguinte. Eu vou ler a primeira parte do versículo 6 apenas. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Eu quero tomar justamente essa declaração de Deus por intermédio de Oséias. E o tema da minha mensagem hoje é os danos da ignorância. O texto está dizendo de uma forma clara que a ignorância ela pode ser destruidora. Ele diz, o meu povo está sendo destruído. Uma outra versão diz, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então é muito importante que a gente entenda o quão significativo, importante e relevante é o conhecimento, não apenas na relação com Deus, mas para se viver o mundo espiritual, a vida espiritual. Nós precisamos entender a importância do conhecimento e, em contrapartida, quais são os danos da ignorância. A minha ênfase hoje, apesar de apresentar o aspecto negativo da ignorância, obviamente, é produzir em você uma reação positiva, é a busca pelo conhecimento. E eu quero tratar de 3 áreas específicas onde esses danos da ignorância se manifestam. Em primeiro lugar, eu quero falar disso no nosso relacionamento com Deus, né? A ignorância em relação a Deus, o não conhecer a Deus. Em segundo lugar, eu quero tratar de outra esfera, que diz respeito à ignorância em relação a nós mesmos, a quem somos e ao que nós temos em Deus. Mas em terceiro e último lugar, eu quero chamar a sua atenção para a ignorância em relação às leis espirituais. Quais são os danos de não conhecer as leis, os princípios que regem o mundo espiritual? Para então, depois de trazer esse alerta específico nessas 3 áreas, podemos, obviamente, falar daquilo que é o antídoto, o conhecimento e como podemos e devemos mergulhar nesse lugar de um entendimento mais claro a respeito de Deus, baseado principalmente na sua palavra. Então, podemos declarar que a ignorância é destruidora. De acordo com Jesus, ela também é escravizadora. Em João 8,32, o Senhor Jesus declara, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos entender que se a verdade produz libertação, é porque então a ignorância, a falta de conhecer a verdade, ela escraviza. E tem muitas pessoas que por falta de conhecimento estão vivendo aquém do que deveriam, né? Muito distante daquilo que Deus preparou, planejou e predeterminou para que fosse a forma de caminharmos com Ele, de vivermos a vida espiritual e de uma forma muito específica a vida cristã. Então eu quero começar falando a respeito do conhecimento de Deus, de não conhecer a Deus. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, nos versículos 6 e 7, nós lemos o seguinte, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Depois de fazer essa afirmação, o apóstolo diz, entretanto, nem todos têm esse conhecimento. O que nos leva à seguinte conclusão, nem todos conhecem a Deus. Obviamente, se a humanidade conhecesse a Deus e se relacionasse com Deus, nós teríamos um mundo completamente distinto, um mundo completamente diferente daquele no qual vivemos. No entanto, quando falamos que nem todos conhecem a Deus, normalmente a nossa inclinação é fazer uma divisão, uma separação básica entre quem ainda não se converteu e aqueles que já se converteram. Quase que pressupondo que quem não conhece a Deus é apenas aquele que ainda não se converteu. Isso é verdade, esse aspecto de quem ainda não se converteu, não ter um conhecimento prático ou íntimo de Deus é fato, mas, por outro lado, a palavra de Deus também fala que dentro da igreja, daqueles que professam a fé, existem aqueles que podem ser categorizados como não conhecendo a Deus. Ainda que talvez o nível de ignorância seja distinto, eles ainda estão dentro de uma dimensão de ignorância, a ponto da Bíblia sustentar essa declaração que mesmo dentro da igreja não conhecem a Deus. Isso me chama a atenção. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 34, ele diz, voltem à sobriedade como convém e não pequem.
porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Aqui Paulo está se dirigindo aos irmãos, à igreja. E ele está falando da necessidade de alguns voltarem a um estado de sobriedade. E diz como convém, como se espera, como se requer de nós. E diz, e não pequem. Então está falando de pessoas que estão ainda distante do que o conhecimento de Deus poderia produzir na sua vida, mais do que apenas aqueles primeiros passos da caminhada cristã. Ele mostra que é possível crescer, conhecer a Deus, entrar nesse lugar de sobriedade, poder vencer o pecado. E ele diz, eu afirmo isso para vergonha de vocês, que alguns, e obviamente esse alguns aqui é, dentre os que estão na igreja, caminhando entre os irmãos, não têm o conhecimento de Deus. Então, esse é um assunto que precisa de fato ser trabalhado por cada um de nós. Não é apenas algo para o qual a gente olha e diz, realmente, tem aquelas pessoas que não conhecem a Deus, mas esse não é o meu caso. Talvez você precise se questionar hoje, se mesmo depois de ter entregue sua vida a Jesus e dado os primeiros passos da vida cristã, se você não tem enganado-se a si mesmo, acreditando viver num lugar de conhecimento que você ainda não tem, que você ainda não alcançou. Na verdade, o que nós precisamos entender é que no mundo espiritual há uma guerra contra o conhecimento de Deus. A palavra de Deus nos diz, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, e nos versículos 4 e 5, a palavra de Deus diz o seguinte, as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então ele está falando que nós estamos numa guerra. Uma outra tradução diz as armas da nossa milícia. Estamos no meio de uma batalha. E quando ele fala aqui que as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, ele reconhece que essa batalha é espiritual. Então não adianta ter arma carnal. Nós precisamos de recursos e ferramentas espirituais. E ele estende a ideia dessa batalha e diz, destruindo raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então há um levante no mundo espiritual, de acordo com esse texto, contra o conhecimento de Deus. Nós precisamos entender que quando a palavra de Deus fala de alguém sair das trevas para a luz, não é apenas um ambiente. Trevas, se por um lado fala do domínio do reino do inimigo de Satanás, e luz fala do reino de Deus. Por outro lado, nós precisamos entender que o reino das trevas é um lugar onde as pessoas são escravizadas pela ignorância, e o reino de Deus é um lugar onde as pessoas são libertas pelo entendimento, pelo conhecimento. Luz na Bíblia fala de revelação, fala de compreensão. E há uma guerra no mundo espiritual, tentando impedir as pessoas de avançarem no conhecimento de Deus. Mesmo dentro da igreja, muitas vezes as pessoas se permitem ser confinadas por um pensamento meramente religioso, não cultivam intimidade com Deus, não entendem de fato quem é Deus ou quem elas são em Cristo. E isso tem trazido muito dano, tem de fato nos roubado daquilo que com certeza Deus havia planejado para nós. Agora, mesmo quando falamos daqueles que ainda não se converteram, que não têm o conhecimento de Deus, que não foram expostos talvez ao mínimo, aos fundamentos do ensino bíblico, ainda assim nós precisamos reconhecer que Deus está sempre tentando se revelar a essas pessoas. Ele está sempre tentando se fazer conhecido. Em Romanos, no capítulo 1, eu quero ler do versículo 19 ao 23, o apóstolo Paulo diz o seguinte, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Aqui ele está falando de uma revelação de Deus. Ele diz assim, verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Outra versão diz, sendo percebidos por meio das coisas criadas. Em outras palavras, Deus usa a sua própria criação para se revelar. Os céus anunciam a sua glória, São declarações que nós vamos encontrando nas Escrituras. E o texto diz o seguinte, final do verso 20, por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Aqui Paulo está
denunciando e acusando a prática da idolatria. E diz, em vez de adorarem o Deus vivo e verdadeiro, fizeram para si imagens semelhantes a homens, a animais, né, tentando reproduzir a divindade. No entanto, em vez de reconhecê-lo como Criador, fizeram dele uma espécie de divindade criada por mãos humanas. Agora, o que nós precisamos entender é como esse Deus, enquanto as pessoas ainda não têm acesso à revelação da sua palavra, procura chamar a atenção delas. Eu me lembro de um episódio muito específico compartilhado por um amigo meu, pastor Luiz. Atualmente ele está servindo ao Senhor lá no Canadá, mas eu lembro que desde solteiro já nos conhecíamos, trabalhamos juntos, começamos o ministério pastoral junto. E eu me lembro de um dia onde eu perguntei, Luiz, como você se converteu? Né? Seus pais não eram convertidos, sua família não ia à igreja. Como foi que Deus começou essa obra no seu coração? E ele, emocionado com a lembrança, diz, eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade e eu estava olhando para o céu à noite, para as estrelas. E eu comecei a pensar na beleza, né, desse mundo, da criação. E é como se tudo dissesse, alguém que fez isso, alguém que se importa. Ele diz, eu fui visitado pela presença de Deus, sem que pudesse entender o que está acontecendo, enquanto olhava aquilo tudo. Nós precisamos entender que Deus usa a criação. A criação não é nenhuma divindade, ela não tem nenhum poder. Mas Deus usa isso para testemunhar sua grandeza, para chamar a atenção do homem. Em outras palavras, Deus sempre está procurando uma forma de provocar as pessoas a aspirarem e a buscarem o conhecimento dele. No entanto, muitas vezes, o homem, mesmo diante dessas provocações de Deus, não corresponde. E justamente por não corresponder, acaba entrando nessa classificação que a Bíblia diz de se tornar indesculpável. Romanos capítulo 1, versículo 28, alguns versículos à frente, a Bíblia diz assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Algo que nós precisamos entender é que mesmo antes da pessoa ser exposta a uma experiência com Deus, a um entendimento da palavra, ela deve manifestar algum movimento de busca, de anseio, de interesse, porque Deus, na sua graça, sempre está provocando o homem a esse nível de resposta. E quando existe esse anseio, essa disposição de busca, Deus certamente irá se revelar. Uma prova disso é o relato de Atos capítulo 10. A Bíblia fala de um homem chamado Cornélio, que estava orando, que procurava dentro do entendimento e da consciência que tinha, honrar e agradar a Deus. Era alguém que orava, era alguém que fazia esmolas. Então, num determinado momento, um anjo do Senhor lhe aparece, porque ninguém será salvo por boas obras, por bom comportamento, por merecimento. Então, o anjo do Senhor lhe aparece e diz, manda chamar Simão por sobrenome Pedro. Diz aonde ele estava, não apenas a cidade, o endereço, e diz assim, ele te dirá palavras, mediante as quais será salvo você e toda a sua casa. A salvação ainda vem por meio da proclamação da palavra, que precisa ser crida, precisa ser abraçada. Mas nós precisamos entender que quando alguém começa a ansiar a Deus, haverá no reino espiritual uma série de coisas sendo desencadeadas e liberadas para nos conduzir nessa jornada de revelação, de descoberta de Deus. Então, ainda que você não tenha nenhum conhecimento profundo, se você se permitir ser provocado por Deus, por uma palavra como essa que chega ao seu coração e começar a dizer ao Senhor, eu quero te conhecer, eu quero entrar nesse lugar de descoberta, você vai provocar reações no mundo espiritual e o próprio Espírito Santo de Deus vai começar a conduzir você nessa jornada. É lógico que o maior dano da ignorância em relação a Deus é que somos privados da sua vida. Em Efésios 4,18, a palavra de Deus diz assim, separados da vida de Deus, ou separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem. Esse é o estado dos ímpios, estão separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. O conhecimento de Deus não é apenas para que a gente consiga especular sobre quem Deus é para que de uma forma prática, a gente, por meio de um encontro com Ele, receba da vida que só Ele pode comunicar. Efésios 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, Ele nos vivificou. É muito mais do que apenas receber
receber o perdão da culpa dos pecados que um dia cometemos. Nós estávamos distantes, mortos espiritualmente, distantes de Deus por causa desse pecado. E Ele nos traz vida. No entanto, depois dessa experiência de ressurgirmos, né, de sermos vivificados por Deus, nós precisamos entender que o conhecimento de Deus ainda deve ser crescente, deve ser progressivo e vai nos levar a viver vários outros benefícios. Portanto, a ignorância, a falta de conhecimento também vai nos privar. Tem muita gente que não tem vivido as intervenções divinas, não tem experimentado respostas à oração, milagres, a marca do sobrenatural, por falta de conhecimento. E também tem muitas pessoas que, pela ignorância, falta de conhecimento, elas não podem interagir com Deus e viver o que eu chamo das aventuras da fé. Nada de extraordinário será realizado sem o conhecimento de Deus. Daniel capítulo 11, verso 32 diz, né, o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Então nós precisamos entender que a marca do conhecimento, além de nos levar a conectar-se com Deus, a experimentar a vida dele, pode nos levar a viver essa parceria, essa interação que se torna uma aventura extraordinária. A segunda coisa que eu quero destacar sobre os danos da ignorância é não conhecer quem somos e o que temos. Já que o conhecimento de Deus, ele requer mais do que meramente um esforço intelectual, obra do raciocínio, mas é expor-se a uma ação espiritual de revelação. Nós precisamos entender que à medida que crescemos no conhecimento de Deus, nós também cresceremos no conhecimento de nós mesmos, no sentido de entender espiritualmente quem somos e o que temos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, o Senhor Jesus, quando estava em Cesareia de Filipos, com os seus discípulos, ele começa a fazer a pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que é que estão falando a meu respeito? E eles mencionam, né, alguns estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que é Elias, Jeremias, um dos profetas, até que Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? No verso 16, eu vou ler do 16 ao 19, nós temos a seguinte resposta de Pedro. Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, agora Jesus está falando com Pedro: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Algo importante é perceber que Pedro tem uma revelação de quem é Jesus. Enquanto todo mundo está especulando, deve ser o Elias prometido, João Batista que voltou dentre os mortos, não talvez Jeremias, outro dos profetas, Pedro tem uma revelação. Jesus diz: não foi carne e sangue quem te revelou. Em outras palavras, essa informação que alcançou o seu íntimo, Pedro, ela não veio através de pessoas, ela não veio de vias naturais. Ele está dizendo: foi o meu Pai que te revelou. E eu gosto de olhar exatamente para isso, né, como uma revelação de Deus. Deus, o próprio Deus, está disposto a ampliar o entendimento, o conhecimento que nós podemos ter dele. E quando nós começamos a entrar nesse lugar de revelação, de entender quem ele é, em contrapartida, nós acabamos tendo uma revelação de quem nós somos. Logo depois de ter uma revelação de quem Jesus é, Jesus vira para Pedro como quem diz: agora é minha vez. Agora deixe-me revelar algo ao seu respeito. E Jesus olha para ele e diz: você é Pedro. Essa palavra, né, essa frase de Jesus, na verdade tem um jogo de palavras no grego. Quando Jesus diz: na verdade te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus usa duas palavras distintas. Quando ele diz você é Pedro, ele diz Petros, e significa um pedaço, um fragmento de pedra ou de rocha. Mas depois Jesus diz: e sobre esta Petra, uma grande rocha, edificarei a minha igreja. Eu sei que ao longo dos séculos a igreja romana começou a dizer que na verdade a igreja é edificada sobre Pedro, mas isso não é verdade. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, que nenhum outro fundamento pode ser lançado além do qual já está posto, que é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento. Jesus é a pedra. Ao mesmo tempo, nós podemos entender que essa grande pedra sobre a qual o edifício é construído não é apenas a pessoa de Jesus, mas é a revelação de quem Jesus é. Esse é o fundamento em cima do qual
tudo aquilo que Deus deseja construir na nossa vida será edificado. E precisamos também entender que nesse momento Jesus está ampliando a visão de Pedro. Quando ele diz, ainda que ele está dizendo, a pedra sou eu, e você é apenas uma pedrinha. E o apóstolo Pedro entendeu isso. Porque na sua primeira epístola, no capítulo 2, nos versículos 4 e 5, ele chama Jesus de pedra viva. E diz que nós também, como pedras vivas, somos edificados sobre ele para ser casa de Deus. Em outras palavras, Pedro entendeu que ainda que Jesus se refere a ele como uma pedra menor, ele estava dizendo, você é feito do mesmo material, você será colocado sobre mim e juntos nós vamos construir algo. Nós precisamos entrar na revelação de quem somos. Eu vejo muitos cristãos que ao longo de uma vida não conseguem entender o seu lugar em Cristo, a sua posição, né? Aquilo que o Senhor declara a respeito deles. Eles estão sempre diminuindo a si mesmo, pensando de si mesmo de forma pequena, negativa, e não conseguem entender a grandiosidade da revelação de quem eles são em Cristo. Esse entendimento, ele é revolucionário, ele é transformador. E muita gente também sofre por não apenas não saber quem é em Cristo, mas por não entender aquilo que tem. Muitos estão vivendo o que um dia ouvi um pregador se referir a isso e gostei da expressão como a teologia do cabrito. O que é isso? Em Lucas, no capítulo 15, no versículo 29, Jesus mostra que aquele irmão mais velho, da parábola do filho pródigo, né, ele, quando chega em casa e vê aquela festa de recepção, de boas-vindas ao irmão que retornar, ele está indignado, ele não quer entrar na festa. O pai sai para ter com ele, né, tentando convencê-lo a entrar, a participar daquele momento de celebração, e ele está aborrecido. E a queixa que ele faz ao pai é o seguinte, eu tenho te servido todos esses anos e você nunca me deu um cabrito para eu festar com os meus amigos. Agora vem esse outro que dissipou a sua herança e você recebe ele com o novilho cevado. Naquele momento o pai olha para o filho, e eu gosto de imaginar uma cara de não estou entendendo estampada na face do pai, e diz, filho, tudo que é meu é teu. O que aquele pai está dizendo? Por que você estava esperando o dia que eu te desse um cabrito? Todos esses rebanhos são teus. Tudo que é meu é seu. Você podia ter pego o cabrito que quisesse, a hora que quisesse, para ter feito a festa que quisesse com seus amigos. Agora, o que é a teologia do cabrito? É aquele crente que vive aborrecido com Deus, por ele não ter lhe dado uma coisinha, que na verdade é parte daquele tudo que Deus já lhe deu. A falta de entendimento de quem nós somos e do que nós temos tem roubado muitos de nós. Em 1988, 1988, eu era ainda garoto, 15 anos de idade, recém-batizado no Espírito Santo, e comecei a entrar nessa busca de entendimento daquilo que poderia, de fato, me ajudar a avançar no relacionamento com Deus. E eu me lembro de uma história que eu li no livro do Kenneth Hagin, chamado O Nome de Jesus. Ele fazia uma referência a um episódio vivido por Charles Spurgeon. Ele visita uma senhora, né, e ao visitar essa casa, na verdade um casebre feito com caixotes de madeira, ele descobre que ela tinha pendurado na parede um quadro. Era um quadro incomum, diferente. Na verdade, Spurgeon aproximou, viu que era um documento, pediu permissão, a senhora me deixaria examinar o que é isso? Primeiro ele pergunta o que é. Ela, na verdade, tinha trabalhado como empregada, né, para uma família que pertencia à nobreza na Inglaterra, e ela diz, não, antes de morrer a condessa me deixou isso, eu guardo com muito carinho. A mulher era analfabeta e não tinha ideia do que era o documento, mas se sentiu tão honrada que mandou emoldurar e colocar o quadro na parede. Ele diz, a senhora me permitiria examinar o que é esse papel? E ela disse, sim, contanto que o senhor me devolva. Na verdade, aquilo era um testamento. Aquela condessa, antes de morrer, não tinha filhos, tinha incluído a empregada. O governo já havia procurado, né, registro desse testamento, sem ter encontrado. O dinheiro estava lá rendendo juros. Finalmente ela pôde receber, mas mais de 10 anos havia se passado. Aquele dinheiro teria sido bem mais útil antes. E ele usa isso como uma figura do comportamento de muitos crentes. A gente tem lá a nova aliança, nós temos as declarações da palavra de Deus. Às vezes a gente abraça a Bíblia com carinho, diz que bom que Deus pensou em nós, mas não temos a menor noção do que Ele nos legou, daquilo que Ele nos deu. E a falta de entendimento de quem nós somos e daquilo que nós temos tem nos levado a viver num lugar de mediocridade espiritual que Deus nunca sonhou e que Ele nunca planejou para nós. Então nós precisamos de um posicionamento firme para mudar essa história, para reverter esse jogo.
E eu quero, em terceiro e último lugar, falamos sobre a ignorância em relação a Deus, a ignorância em relação a nós mesmos, né, a conhecer quem somos e o que temos. Mas, em terceiro e último lugar, eu quero falar de algo que as pessoas não conseguem imaginar que seja tão sério, que é não conhecer as leis espirituais, os princípios do reino espiritual, né, as leis que regem o reino de Deus. Então, em Levítico, no capítulo 5, no versículo 17, nós lemos que Deus instituiu no sistema do Antigo Testamento sacrifícios pelo que eram chamados pecados de ignorância. O que isso nos revela? Que pecados cometidos por ignorância, por falta de conhecimento, ainda são tratados como pecados. Ou seja, muitas vezes, diferente daquele que peca de forma deliberada, nós estamos pecando porque sequer conhecemos os princípios que estamos violando. Nós podemos até dizer que a motivação era boa e não ruim, porque não havia o conhecimento, mas no mundo espiritual, isso não é uma desculpa que nos isenta, que nos inocenta de consequências. Então, é importante que a gente comece a entrar nesse lugar de entendimento, né, do mundo espiritual. Em Atos 17:30, o apóstolo Paulo, quando está pregando em Atenas, ele diz que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas manda que agora todos os homens se arrependam. Em outras palavras, ele está dizendo que apesar de Deus ter entendido que era um tempo de ignorância, ele agora chama as pessoas a se arrependerem daquilo que elas ignoravam ser pecado. Em outras palavras, não é porque estavam na ignorância que não estavam pecando. E Deus está dizendo, eu vou entender que era ignorância da sua parte, mas eu estou te chamando a um lugar de arrependimento. Porque é somente o conhecimento das leis que foram quebradas, para que então haja o arrependimento específico que pode mudar completamente o nosso rumo e a nossa caminhada. Há um exemplo que me chama muita atenção na palavra de Deus, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 20, e eu quero ler a partir do versículo 1 até o versículo 7. O texto diz o seguinte: Abraão partiu dali e foi para a terra do Negueb. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Sabemos pela Bíblia que ela era meia-irmã, mas Abraão valorizou isso. Então o texto diz assim, então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã, e ela também me disse, é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho, verso 6, bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Intercederá por você e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo o que é seu. Então nós vemos Deus dizendo, se você seguir adiante, Abimeleque, você vai ser julgado. Porque a mulher tem marido. Ele está dizendo, mas o Senhor sabe que foi na inocência do meu coração. Né? O Senhor sabe que eu não sabia, Ele me contou outra história, ela me contou outra história, foi na sinceridade de coração. Agora Deus diz, na sinceridade de coração você está a ponto de pecar e na sinceridade de coração você será julgado pelo pecado que vai cometer. Agora Deus está dizendo, pela sua sinceridade, eu estou vindo ao seu encontro, te avisar da armadilha na qual você está entrando. Então precisamos entender que Deus está olhando e por ver a sinceridade, a inocência do homem, ele diz, eu vou te alertar. Porque senão você vai pecar e vai colher as consequências. Então, obviamente, é possível que eu e você pequemos, quebremos princípios e colhamos as consequências sem sequer ter o conhecimento daquilo que estamos fazendo. Isso coloca a situação de que é necessário que a gente conheça as leis espirituais. Alguém disse, e eu gosto muito dessa frase, a lei espiritual que você quebra, ela irá quebrar você. O reino espiritual, né, ele tem princípios, ele tem leis, que quando são quebradas, elas vão desencadear consequências. E se eu e você não temos o conhecimento, vivemos na ignorância, não podemos simplesmente alegar, né, que a gente tinha uma boa intenção.
nós precisamos, além da boa intenção, procurar entrar nesse lugar de conhecimento. Eu vejo exemplos na Bíblia de gente que pecou, né? Talvez sem o claro entendimento de que estava pecando. Um dos exemplos disso é o que nós lemos em 2 Samuel, no capítulo 6, do versículo 3 até o 7, que é a morte de Uzá. Quando Davi, um dos primeiros atos de Davi como rei, é simplesmente trazer a arca da aliança de volta. Aquilo que simbolizava a presença de Deus. Davi levanta uma tenda que passou a ser conhecida como o tabernáculo de Davi. Ele bota ali oração e adoração 24 horas. Davi quer honrar a presença de Deus. Toda a intenção do coração dele é boa. Mas a Bíblia diz que nessa tentativa de trazer a arca de Deus de volta, fizeram o seguinte. 2 Samuel 6, a partir do verso 3, diz: puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. O verso seguinte nos mostra que Davi fica irado, aborrecido com o acontecimento. Mas a pergunta a ser feita é: o que aconteceu? No livro de Números, no capítulo 7, a palavra de Deus nos mostra que dentre os levitas, a tribo responsável pelo ministério, Deus divide eles entre os grupos, os filhos, né, de Levi. E o texto diz o seguinte, verso 6. Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. As tribos fizeram ofertas, né? Cada 2 tribos se juntavam para dar um carro de boi. Então a Bíblia diz que ao todo juntaram 6 carros de bois. Na hora de distribuir isso entre os levitas, o verso 7 diz assim: 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari segundo o seu serviço, sob a direção de Tamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Corte, então os levitas eram divididos nessas 3 famílias, os gersonitas, os meraritas e os coatitas. Aos filhos de Coate não deu nada, nenhum carro de boi. O texto diz, porque a cargo deles estava o santuário, que deviam levar nos ombros. A maior parte do santuário, não era só a arca, não poderia ser carregada num carro de boi. Eles tinham que carregar nos ombros. Agora, lá na frente, anos depois, a arca, por muito tempo distante, fora da casa de Deus, todos aqueles sacerdotes se movendo sem o entendimento claro da palavra de Deus, tentam fazer uma coisa boa, que é trazer a arca de Deus de volta. Mas estavam fazendo a coisa certa do jeito errado. Não funciona. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia de que fazer a coisa certa do jeito errado não funciona. Por exemplo, uma coisa certa para se receber de Deus é você ir a Ele em fé e oração por meio das petições. Mas a Bíblia diz em Tiago 4,2, nada tendes porque não pedis. Alguns não recebem porque não pedem, não estão fazendo a coisa certa. Mas no versículo seguinte, Tiago 4,3, a Bíblia diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Isso significa o quê? Que se a gente faz a coisa certa do jeito errado, também não funciona. Nós vemos isso em relação às ofertas. Enquanto a oferta de Abel, né, foi aceita por Deus, Abel e a sua oferta foram aceitos, Caim e a sua oferta foram rejeitados. Cada um fez a coisa certa, porém um deles, Caim, fez a coisa certa do jeito errado. Por isso que Deus depois diz para ele, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Né? Em outras palavras, Deus está dizendo, você só não foi aceito porque procedeu mal, está fazendo a coisa certa do jeito errado. Podemos dizer o mesmo sobre a ceia do Senhor. Devemos celebrar a ceia do Senhor. No entanto, a Bíblia diz que quem vai participar precisa examinar-se a si mesmo. Porque se participar de modo indigno, em vez de abençoado, vai ser julgado. Eu gosto de dizer que cear é a coisa certa para ser abençoado. Porque a palavra de Deus fala, né, do cálice da bênção que abençoamos. Tem bênção enquanto ceamos. Comunhão com o corpo e o sangue do Senhor. Né? Ainda que os elementos não se transformem, no mundo espiritual nós temos comunhão com o corpo e o sangue do Senhor. Agora, alguns abrem mão de receber a bênção
participam de modo indigno, em vez de abençoados são julgados. Estão fazendo a coisa certa para ser abençoado, que é ser assim, mas estão fazendo do jeito errado. Quando ignoramos as leis espirituais, não importa se há boa intenção, aquela lei que nós quebramos, ela vai acabar quebrando a gente. Consequências virão. Um outro exemplo disso é que a palavra de Deus nos mostra, em 2 Samuel, no capítulo 24, que Davi decidiu fazer um censo. Mas a Bíblia diz que depois do censo houve praga. Alguns podem questionar, bom, Deus deve ser contrário ao censo. Não, ele mandou Moisés em pelo menos 2 ocasiões fazer o censo. O problema não era o censo. O problema é que Davi está ignorando uma instrução que Deus deu. Em Êxodo, no capítulo 30 e no versículo 12, Deus dá uma instrução muito específica a Moisés. Não só mandou Moisés fazer 2 censos, mas deu orientações sobre os futuros censos. Aí Deus diz assim, quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma quando você fizer a contagem. Qual foi a consequência do censo de Davi? Que uma praga se instala na nação. Agora, o problema era o censo? Não, era não fazer a coisa certa do jeito certo. Então percebemos ao longo das Escrituras que as leis espirituais que nós quebramos, elas vão quebrar a gente. A ignorância ela tem cobrado um preço muito caro. Os danos da ignorância são imensuráveis. Nós estamos tentando mexer alguns desses aspectos para tentar levar você a reagir contra esse lugar de estagnação espiritual causado pela ignorância. Mas o antídoto, e é com isso que eu quero terminar e concluir a nossa conversa, a nossa reflexão de hoje. O antídoto é um só. Nós precisamos buscar o conhecimento. Né? Precisamos buscar o conhecimento. Conhecimento, na perspectiva bíblica, é tratado como riqueza na perspectiva espiritual. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 5, Paulo diz, em tudo vocês foram enriquecidos nele. Quando você só lê essa frase, enriquecidos nele, em Cristo, parece que está falando de toda a boa dádiva do céu. Mas olha o que ele diz, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Ele está dizendo que depois de toda a descoberta inicial da conversão, à medida que eles eram instruídos na palavra, que eles recebiam conhecimento, eles estavam sendo enriquecidos. Porque não era apenas informação. A informação era um antídoto contra os danos desse lugar de ignorância. E nós precisamos valorizar o relacionamento com o conhecimento que Deus quer que a gente tenha. Todo o conhecimento que Deus quer trazer ao meu e ao seu coração já foi pré-determinado, pré-estabelecido por Deus e nos é oferecido por meio da sua palavra, da revelação da sua palavra. Eu sei que o Espírito Santo pode trazer revelações personalizadas sobre o projeto que ele tem para alguém. Mas quando falamos de leis do mundo espiritual, tudo o que eu e você precisamos saber, conhecer e entender, já foi comunicado por Deus na sua palavra. No entanto, esse conhecimento não vem por download gratuito, automático, instantâneo. Ele precisa ser buscado. O livro de Provérbios nos diz, no capítulo 18 e o versículo 15, o coração do sábio adquire o conhecimento. O ouvido dos sábios procura o saber. Então o conhecimento tem que ser adquirido. O saber precisa ser procurado. É a única forma de encontrá-lo. E como faremos isso? Examinando as Escrituras. Jesus diz em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E Jesus diz, são elas que dão testemunho de mim. Se queremos conhecer a Deus, se queremos conhecer a Cristo, se queremos saber quem somos, o que nós temos nele, se queremos conhecer as leis espirituais que não podem ser quebradas e nem tampouco ignoradas, nós precisamos mudar o nosso posicionamento em relação à palavra. Eu, com muita tristeza no coração, constato crentes que raramente leem a Bíblia. Raramente. Alguns sequer se dão ao luxo de acompanhar aquilo que nós estamos lendo e compartilhando nos cultos. Sequer se dão ao luxo de abrir, de procurar ler, de conferir, né, de dizer eu vou pensar, vou refletir nisso. Não leem a palavra de Deus. E depois, muitas vezes o posicionamento de alguns é eu não entendo que minha vida espiritual não rompe, porque você está sendo destruído, escravizado pela própria ignorância. Só há um remédio, só há um antídoto. Decidimos ter um posicionamento. É lógico que o conhecimento de Deus, ele é progressivo, ele é crescente. Porque
Ao mesmo tempo que nós falamos de um ímpio que não conhece nada de Deus, nós falamos de gente dentro da igreja que está sendo, recebendo aquele rótulo para vergonha deles, como disse Paulo, de que eles não têm o conhecimento de Deus. Não quer dizer que eles não têm conhecimento nenhum, mas eles não têm o conhecimento que poderiam ter, que poderia levá-los a um lugar mais profundo. Então, esse conhecimento, ele não pode estagnar, ele tem que ser progressivo. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Nós precisamos entender que o conhecimento de Deus não é diferente, é tão progressivo quanto a luz do sol. Colossenses 1,10 diz, Paulo está orando pelos colossenses e um dos seus clamores, do seu pedido, dos pedidos que ele faz a Deus, é que eles possam frutificar, e ele diz assim, crescendo no conhecimento de Deus. O apóstolo Pedro diz em 2 de Pedro 3,18 que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Assim como ele mostra que a graça é essencial a ponto de dizer cresçam nela, ele está dizendo o conhecimento do Senhor Jesus também é essencial. Se entendemos que o conhecimento é tão vital, tão essencial, que é o grande antídoto para essa ignorância destruidora e escravizadora, e entendemos que é nossa responsabilidade buscá-lo. Embora a gente não precisa buscar só com os recursos naturais. Eu gosto, à medida que estou lendo a Bíblia, o tempo todo ficar dizendo, Espírito Santo, me guie. O Senhor é o Espírito da verdade. Jesus disse que o Senhor nos guiaria à verdade. Ilumina os meus olhos, me ajuda a ir além da minha capacidade humana, natural. Traz percepção, traz entendimento espiritual, traz revelação. E acredito que esse é um nível de conhecimento que deva ser buscado. O primeiro livro que eu publiquei no formato de livro, antigamente tive uma publicação anterior a essa, que era mais para uma apostila, se chama O Conhecimento Revelado. Alguém me disse, por que esse foi o primeiro livro? Eu falei, porque foi um dos entendimentos mais revolucionários da minha vida. Saber que a gente precisa de conhecimento e que é um nível de conhecimento que não é só natural, não é só ler livro, é você se permitir ser iluminado por Deus. Eu quero desafiar o seu coração a assumir não apenas a sua responsabilidade de buscar o conhecimento, mas viver essa jornada extraordinária que vai te poupar dos danos da ignorância, dessa ignorância destruidora e escravizadora. E você é responsável, ainda que esteja limitado, como Cornélio, que não sabia muita coisa sobre Deus ou a vida cristã, mas estava ali o tempo todo orando, dizendo, Senhor, eu quero conhecer, eu quero entender, eu quero viver. Se houver no seu coração esse anseio, essa aspiração, o próprio Deus virá ao seu encontro, ampliando a sua revelação. Mas você que já teve um encontro com Cristo e já sabe de quão extraordinário é o tesouro da palavra, decida separar tempo todos os dias para crescer no conhecimento de Deus, de quem você é, do que você tem e das leis que governam o mundo espiritual. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs, eu oro por cada pessoa alcançada por essa palavra. Eu oro que o Teu Espírito faça algo no íntimo de cada um. Eu tentei compartilhar isso, ó Deus, da forma mais simples, generalizada possível, mas o Senhor pode trazer aplicação personalizada como ninguém. O Senhor pode trazer, de fato, um nível não só de compreensão, mas de resposta dentro de cada um deles. E nós oramos por isso. Oramos que cada um possa se levantar, vendo a ignorância como um inimigo a ser vencido, vendo a ignorância como algo extremamente danoso, entendendo que o único antídoto é o conhecimento, que se recebe principalmente por meio da Tua palavra. Eu oro que nesse ambiente de oração, do relacionamento cultivado com o Senhor no dia a dia, também haja revelação da Tua palavra. Mas eu oro que possamos trilhar esse caminho, essa jornada de conhecimento, que se demonstre, ó Deus, ser libertadora na vida de cada um deles, que se possa ser dito sobre cada um deles, que eles conheceram a verdade, e a verdade os libertou desse lugar de escravidão produzido pela ignorância. Eu oro por uma santa indignação sendo liberada, provocada pelo Senhor dentro de cada um de nós, para que nenhum de nós aceite de forma passiva viver nesse lugar de ignorância, mas que a gente decida escrever uma história diferente, buscando ao Senhor, examinando as Escrituras, buscando crescer no conhecimento de Deus. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. E que não apenas agora, mas mesmo depois de terem ouvido essa palavra,
Que o Teu Espírito permita que haja reflexão, que haja aplicação e que possa haver um despertamento para a Tua Palavra. Nós oramos por fome pela Tua Palavra no coração do Teu povo. Que se cumpra nos nossos dias a profecia que o Senhor, por meio de Amós, liberou, dizendo: eis que vem dias, diz o Senhor, em que trarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Clamamos no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Estamos passando agora ao Ministério da Palavra. Eu quero convidar você a abrir, por gentileza, a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. E nós vamos ler juntos do verso 25 até o verso 33. Lucas 14, de 25 a 33, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você que nos acompanha pela internet, ao vivo, ou mesmo posteriormente essa mensagem gravada, eu quero declarar que Deus não apenas vai falar, Ele vai fazer algo no seu coração, em nome de Jesus. O texto sagrado diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e Ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei, que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, outra tradução diz da mesma forma: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Eu quero tomar esse texto como ponto de partida e o trilho da nossa reflexão. O verso 25 enfatiza que havia grandes multidões acompanhando a Jesus. Curioso que isso não é um fato isolado, mas eu diria há uma certa recorrência. Quando os evangelhos dão ênfase a um grande volume de pessoas seguindo Jesus, parece que ele vê sempre nisso uma oportunidade para se assegurar de que as pessoas tenham entendido de fato o que significa segui-lo. Não porque ele não quisesse as multidões. A Bíblia é enfática em que Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas conhecendo a natureza do ser humano, a maneira, eu diria até errada, como muitas vezes queremos interagir com Deus, o Senhor Jesus sempre procurava, se assegurar de que as pessoas estivessem compreendendo qual era a proposta. O que é que ele veio apresentar? Então, o Senhor Jesus começa a falar a partir do verso 6. Se alguém vem a mim, outras traduções diz após mim, em outras palavras, quer me seguir, mas não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs. E aí ele põe, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo que se essa pessoa não o amar mais do que os familiares e a si mesma, ela vai ser um discípulo de um segundo nível categoria, um discípulo meia boca. Ele está dizendo, não pode ser meu discípulo. Ou você me põe em primeiro lugar, na frente dos que você mais ama, à frente de si mesmo, ou você não pode dizer que é meu discípulo. Interessante que ele não apenas esclarece isso, mas ele entra com duas alegorias muito precisas. As duas falam que antes de se lançar em qualquer empreendimento, as pessoas precisam calcular o custo do empreendimento, para ver se dão conta de ir até o fim. Porque se perceberem, se constatarem que não dão conta de ir até o fim, é melhor não entrar no empreendimento do que começar e abortar aquilo antes dele ser concluído. E qual o propósito dessa alegoria? Jesus, nas duas alegorias, fala de gente que senta e calcula. No 28, ele fala de calcular quanto custa construir a torre para ver se tem meios de concluí-la, ou seja, finalizar o projeto. Depois de ter dito isso no verso 28, nós vemos de novo
no verso 31, ele falando de um rei que vai combater outro rei, e ele se assenta para calcular. Eu quero tomar essa ilustração de Jesus, e ele está basicamente dizendo àqueles que querem segui-lo: vocês querem mesmo ser meu discípulo? Então senta, como diriam os antigos, bota na ponta do lápis quanto é que custa, para que você possa checar se dá conta de ir até o fim. Porque se você achar que não dá conta de ir até o fim, é melhor nem começar. Em outras palavras, ele está dizendo: não se engane. Se você não entender o que é que você precisa até o fim e não estiver disposto a isso, nem se chame de meu discípulo, porque você vai ser qualquer outra coisa menos meu discípulo. Isso não significa que ele não queira as pessoas, isso significa que os padrões estabelecidos por Deus são inegociáveis. O Evangelho não se ajusta a mim e a você, nós é que nos ajustamos ao Evangelho. E o tema da minha mensagem hoje é calculando o custo. Alguns de nós vamos ter a sensação que no dia da conversão a gente assinou um contrato sem ler aquelas letrinhas pequenas. E eu quero que você saiba exatamente o que assinou, ou aquilo que você está prestes a assinar. Nós precisamos de fato ter a percepção do que é essa orientação de Jesus. E eu repito o que eu falei antes: isso não significa que Jesus não quisesse as multidões, apenas que ele queria se assegurar de que as multidões entendessem qual era a proposta. E a primeira verdade que eu quero destacar aqui hoje é que já está isso explícito no próprio texto, mas eu gostaria de ampliar e ver outros ensinos de Jesus e dos apóstolos. É que as pessoas precisam saber antes qual é o custo de qualquer empreendimento no reino natural, mas também no reino espiritual. Jesus não estava dando uma palestra sobre planejamento financeiro, mas ele toma como base, algo que todo mundo sabia: você não se lança em nenhum empreendimento sem calcular quanto custa. Eu sei que hoje em dia algumas pessoas não estão fazendo nem o básico de ter o seu orçamento, seu planejamento financeiro, mas Jesus toma aquilo como certo, de que são figuras de linguagem que todo mundo entende, e ele usa isso para falar no plano espiritual. Não é diferente. Antes de entrar nessa empreitada, nessa caminhada de dizer, de declarar, de se dispor a ser meu discípulo, de crer naquilo que eu estou propondo a vocês, entenda exatamente o que é que custa, ou quanto é que vai custar a vocês. E ele está falando de negar todas as coisas, negar a si mesmo, colocá-lo em primeiro lugar, amá-lo acima de tudo. Mas eu gostaria de olhar alguns versículos com você, para que você perceba que em vários momentos Jesus dava ênfase a essas verdades. Por exemplo, em Mateus no capítulo 7, dos versículos 13 até o 14, no 13 e o 14, Jesus diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Quando o Senhor Jesus fala a respeito dessa porta, outro dia eu vi uma conversa de dois irmãos, um encorajando o outro a cuidar um pouco mais da saúde, a perder peso, o outro fazendo chacota, dizendo: me dá um bom motivo para isso. O outro falou: a porta é estreita. Como quem diz: se você quiser entrar no céu vai ser difícil passar. Todo mundo riu, mas esse é um assunto para outra conversa, ministração de outro dia. Mas quando a Bíblia fala de porta estreita ou porta larga, ela está falando de uma porta que é apertada, de um caminho que é apertado. Mas é importante que você entendamos que Jesus está falando: tem um caminho que a entrada e o próprio caminho em si são desconfortáveis, mas o lugar aonde ele leva é de um conforto eterno. Tem uma outra porta e caminho que ela é bem confortável, mas o lugar para onde ele te leva é de um desconforto extremo eterno. E basicamente o que Jesus está dizendo às pessoas é: não avalie qual é o custo de agora, avalie qual é o preço final. Mas para chegar ao lugar final, de forma consequente, entenda exatamente o que é que você tem que suportar agora. Porque senão pode ser que ao longo do caminho você não dê conta de permanecer nele ou de conseguir concluir a sua própria caminhada. Então, em vários momentos, nós vemos Jesus ensinando sobre isso. No Evangelho de João, no capítulo 6, nós vemos que o Senhor Jesus opera o milagre da multiplicação de pães. E é interessante que a palavra de Deus nos mostra que tão logo Jesus fez o milagre da multiplicação de pães, há uma reação, há uma resposta por parte das pessoas.
nós vamos perceber Jesus falando com eles, por exemplo, no versículo 26 de João capítulo 6. Em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Jesus está dizendo, em outras palavras, vocês não estão bem atrás de mim. Vocês estão atrás daquilo que eu tenho oferecido a vocês. Vocês estão pensando muito mais naquilo que eu posso entregar a vocês agora do que, na verdade, entender o que é que eu vim fazer para toda a eternidade. No verso 35, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. À medida que nós olhamos esse ensino de Jesus, nós percebemos que ele é uma resposta a uma reação, à atitude daquele povo. Ele é uma resposta de como eles estavam interagindo com ele depois dele ter operado o milagre que ele havia operado. Quando a gente olha para isso, por exemplo, verso 15 de João 6, que fala logo depois da multiplicação dos pães, diz assim, Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então se retirou outra vez sozinho para o monte. O povo olha e diz, é esse cara que nós precisamos. Ele resolve nossos problemas, ele atende às nossas necessidades. E mesmo que Jesus não tenha proclamado nada, eles queriam fazê-lo rei à força. E aí Jesus mais à frente vai dizer, vocês na verdade não estão olhando o aspecto espiritual dos sinais. Vocês estão atrás, na verdade, de um estômago farto. Vocês estão vendo em mim alguém que resolveu problemas momentâneos. E Jesus começa a transicionar a conversa para dizer o que eu vim oferecer é muito mais do que um benefício terreno. O que eu vim oferecer a vocês é um benefício eterno. Nós não negamos que o Evangelho produz impacto na nossa vida aqui e agora. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo diz, é só para essa vida que esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. O Evangelho tem, antes de mais nada, uma perspectiva do impacto eterno. E se nós não soubermos olhar para o lugar onde o Evangelho nos leva, muitas vezes nós não vamos suportar o desconforto do caminho. Essa visão, ela precisa ser claramente construída, as pessoas precisam dessa advertência. Então, Jesus começa a falar, eu sou o pão da vida. E ele começa a introduzir agora o assunto do plano espiritual, do que ele veio fazer. No entanto, quando ele começa a falar a respeito disso, ele usa uma figura de linguagem que, obviamente, o Senhor Jesus, que não era apenas um comunicador excelente, era alguém de uma conexão impressionante, e eu só falo aquilo que eu ouço o meu pai dizer, estava comunicando algo muito intencional da parte de Deus. Quando chega o verso 53 de João 6, ele diz, em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus claramente está dizendo, eu não vim apenas encher a barriga de vocês, eu estou preocupado com a vida eterna de vocês, mas para isso, tem que comer minha carne e beber meu sangue. Jesus não estava fazendo uma proposta canibalesca. Hoje eu e você entendemos o simbolismo de comer a carne e o sangue quando praticamos a ceia do Senhor. Nós não cremos e refutamos a doutrina da transubstanciação, que na hora da ceia do Senhor, o pão e o cálice, os elementos se transformam literalmente em carne e sangue do Senhor. Mas nós não podemos negar que no plano espiritual, a Bíblia diz que nós temos comunhão com o corpo e comunhão com o sangue. Então, mesmo que os elementos não se transformem, espiritualmente nós nos beneficiamos disso. Mas essas pessoas que estão ouvindo Jesus ainda não foram ensinadas sobre essas coisas. Então eu não creio que Jesus só está falando de forma velada e codificada de algo que os seus discípulos ainda iriam entender melhor. Jesus está usando parte de o que nós podemos classificar de uma lente cultural. Todos os povos antigos do Oriente, entre eles os hebreus, conheciam muito bem rituais de aliança de sangue, o mais sagrado nível de aliança. Um compromisso que era de fato irreversível. E muitas vezes nesse compromisso firmado, a ideia sempre era de mistura de vida. Então se falava de aliança de sangue, porque muitas vezes alguém de um lado fazia um corte no corpo, a pessoa do outro, eles misturavam o sangue e eles estavam dizendo com isso, nossas vidas se misturam, nossa união jamais poderá ser quebrada. E muitas vezes em rituais como esse, você vai ver em Gênesis 14, a Bíblia diz que quando Melquisedeque vem ao encontro de Abraão, ele vem trazendo pão e vinho. Nós estamos falando de tempos remotos, antigos. Não tem ceia do Senhor instituída, mas tem um rito cultural.
O pão representava o corpo e o vinho representava o sangue. Ao comerem, ele estava dizendo, nós somos uma só carne. Ao beberem, ele estava dizendo, nós misturamos nossas vidas, uma vez que havia entendimento de que a vida estava no sangue. E aqui Jesus está chamando essas pessoas para um lugar de compromisso profundo. Ele está dizendo, o que eu espero de vocês é mistura de vida. O que eu espero de vocês é um compromisso que não se rompa, que não seja quebrado. E as pessoas entenderam o que Jesus falou e ensinou. Porque o verso 60 de João 6, então nós pegamos lá o 15, citamos o verso 20 e tanto, 30 e tanto, 50 e tanto, agora no 60, mas é a mesma linha de raciocínio. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Observe que o texto não está falando de gente hostil, de gente que estava examinando Jesus de longe, de gente que veio para checar vamos ver se esse negócio serve para mim. É gente que já se classificava discípulo e seguidor. Aliás, é para esse tipo de gente que Jesus falava, senta e calcula quanto custa. Porque você está dizendo que é meu discípulo, vamos ver se você dá conta de ser o que eu realmente vim propor. E a Bíblia diz que essas pessoas passaram a dizer, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Tipo, isso é intragável, é difícil de engolir. Agora olha o verso 66, diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Quando eles olham e dizem, é isso que o Senhor está esperando de nós? Não, está pedindo demais. Não é isso que nós viemos buscar, não é isso que nós viemos procurar. E basicamente Jesus está dizendo, quem determina esse discipulado sou eu. Ou você se adequa, ou você está fora. E esse povo simplesmente diz, então nós estamos fora. Viraram as costas. Agora o verso 67 diz, então Jesus perguntou aos 12, aos discípulos mais próximos, será que vocês também querem se retirar? Usando um ditado atual, não tão atual, da geração anterior, porta da rua, serventia da casa. Jesus vira para os 12 e diz, querem vazar também? Querem acompanhar os demais? Isso não significa que o Senhor Jesus não os quisesse. Ele os chamou. Mas ele está dizendo, se vocês não entenderem o que eu estou propondo e o nível de compromisso, ajam da forma sensata como esses estão agindo, porque ou você fica comigo até o fim, ou é melhor nem começar. No verso 68 Pedro responde, Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Pedro está dizendo, nós não viemos atrás apenas de quem dá pão para a gente comer. O Senhor tem palavras de vida eterna. Nós não estamos preocupados com o conforto do caminho. Esse povo está achando que o que o Senhor está exigindo aqui é pesado. Nós estamos de olho na recompensa. Aquele lugar para onde o caminho, que pode ser desconfortável, nos leva, vale a pena. Pedro está dizendo, nenhum de nós vai a lugar nenhum. Ele está dizendo, estamos juntos. Mas não é estamos juntos que o seu amigo bate nas suas costas e depois te abandona. Ele está dizendo, nós estamos juntos. Nós vamos comer sua carne, nós vamos beber o seu sangue, nós vamos ter mistura de vida. Não tem o que nos faça voltar atrás. O Senhor Jesus, em diversos momentos, deixou claro, se assegurou de que as pessoas entendessem exatamente qual era a proposta de segui-lo. Ele tem que ser o Senhor. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 10, a palavra de Deus diz, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. A igreja inventou uma tal de uma coisa que é uma confissão de tem que confessar Jesus Salvador. Isso não está na Bíblia. Mas ele não é Salvador? A Bíblia diz, se você confessá-lo Senhor, será salvo. Se ele te salva, ele é Salvador. Mas o objeto da confissão é Senhor. E a palavra Senhor é fraca na nossa cultura. Porque no mínimo, no máximo que a gente consegue imaginar é o filho falando para o pai, sim senhor, ou dentro da cadeia de comando militar, sim senhor, né? Apenas para indicar respeito. Mas a palavra senhor, ela significa amo, ela significa dono, possuidor. Na verdade, ela só era usada por um escravo quando se dirigia ao seu amo, ao seu dono, ao seu possuidor. E a Bíblia está dizendo que a única forma de entrar nesse caminho de salvação é reconhecer que Ele é o dono, é negar a própria vida, é estar disposto a negar toda e qualquer coisa. Então eu e você precisamos calcular o custo e Jesus queria que todo mundo soubesse. Os apóstolos também falavam disso. Em Atos, no capítulo 14, quando nós vemos a viagem missionária de Paulo e Barnabé, a Bíblia diz o seguinte, eu vou ler os versos 21 e 22 de Atos 14. O verso 20 fala deles pregando o evangelho numa cidade chamada Derbe. O 21 diz assim, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos,
Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio, Antioquia. Eram as cidades que eles haviam passado anteriormente, pregando o evangelho, estabelecendo discípulos. A Bíblia diz, fortalecendo o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, primeiro eles passam nessas cidades para pregar o evangelho e levar as pessoas a Cristo. Agora eles voltam fortalecer o ânimo dos discípulos, dizendo, tem que perseverar na fé, tem que ficar firme na fé, vocês não podem se perder ao longo do caminho. E qual a preocupação em fortalecer o ânimo e ensinar a importância de ficar firme na fé? O texto diz, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quando eu olho para o evangelho moderno, que eu venho chamando de transgênico, eu me preocupo porque, primeiro, nós damos uma ênfase demasiada àquilo que é terreno e pouco, em alguns lugares, quase nada no que é eterno. Então hoje em dia a propaganda é, você está com um problema financeiro, de saúde, na família, vem para Jesus que Ele resolve. Quando você olha para o ministério de Jesus, é lógico que Ele se preocupou em tocar essas necessidades também. Mas isso nunca foi o foco, isso nunca foi o centro, isso era parte do efeito colateral de uma mensagem que o chamava a focar na eternidade. Então não estou dizendo que nós vamos jogar isso fora, mas nós não podemos fazer daquilo que é periférico o centro. E de alguma forma as pessoas estão dizendo, olha, vem para Jesus porque Ele resolve os seus problemas. E as pessoas vêm, abraçam a fé, esperando uma vida sem problema. Quando os problemas começam, qual é a conclusão de muitas dessas pessoas? A solução que me prometeram não era verdadeira. E provavelmente essa é a razão pela qual muita gente não conclui o caminho. Porque o que nós acabamos entregando na prática não é o que foi oferecido quando, entre aspas, vendemos o evangelho para eles. A Bíblia está dizendo, importa que por meio de muitas tribulações herdemos o reino de Deus. O que a gente tinha que estar dizendo para as pessoas é aceitar Jesus não significa que seus problemas vão desaparecer. Pelo contrário, talvez você possa ter até mais problemas do que antes. Aliás, Jesus diz, vão perseguir vocês, vão odiar vocês. Nós ainda vivemos numa cultura onde a perseguição é pouca, é ideológica, é institucional. Há muitos lugares na terra hoje que a conversão pode significar que a pessoa morra. Às vezes assassinada pela própria família e não apenas pelo governo. Então a pergunta é, se o evangelho não dá uma melhor qualidade de vida terrena, ele não deve ser anunciado? Essa nunca foi a proposta. Ele pode afetar essa área, mas a proposta diz sempre respeito a uma eternidade. E de alguma maneira nós começamos a mudar o foco. Agora, eu fico imaginando, se atualmente a igreja, principalmente quando falamos da mídia e da televisão, se a gente começar a anunciar um evangelho onde a gente diga às pessoas, se você vier para Jesus, provavelmente você vai ter mais problemas do que teria antes. Qual seria o nível de adesão? Outro dia alguém falou para mim, qual é o lucro? Eu falei, o lucro está sempre do lado de lá, na eternidade. É melhor uma vida cheia de problemas, um caminho apertado, desconfortável, que te leva a um conforto eterno da salvação, do que um caminho confortável, sem problemas, que te leva a algo extremamente desconfortável por toda a eternidade. Mas o ponto não é só esse. Porque Jesus também opera na vida terrena. Paulo disse, é só para ela que nós esperamos, nós somos os mais infelizes. Então significa que a gente não pode pôr expectativa só aqui, a eternidade em primeiro lugar, mas não significa que Ele não age aqui. Então digo às pessoas, antes você podia até ter menos problema sem a solução. Agora você pode ter mais problemas com forças sobrenaturais e a possibilidade de viver intervenção. Mas nós não podemos negar os problemas. Eles são apresentados ao longo de todo o evangelho da mensagem. 1 Tessalonicenses capítulo 3, a partir do verso 1, ao que o apóstolo Paulo diz. Vou ler do 1 até o 3. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Enviar nosso irmão Timóteo, ministro de Deus e no evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé. De novo, fortalecer, animar a fé. A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Quando ele diz, vocês mesmos sabem, do que ele está falando? Quando eu passei e preguei, eu notifiquei todo mundo. Os problemas e as tribulações surgirem agora, não é surpresa para vocês.
porque o evangelho que nós pregamos não deixou de anunciá-los e nem de prepará-los para isso. Vocês sabem. E ele não só fala de uma possibilidade, ele diz, vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Aliás, no verso 4 ele diz, pois quando ainda estávamos com vocês, está falando da visita presencial, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Agora, qual a preocupação de Paulo? Verso 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. E disse, em algum momento, vocês começarem a achar que o caminho em si é o propósito e deduzir que está desconfortável, vocês podem desanimar. Mas o que é que Paulo ensinava? Romanos 8,18. As aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser manifestada. Ele está dizendo, a nossa ideia, expectativa de conforto não é nessa trajetória. Ela está no final do caminho. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando Jesus fala de uma porta e de um caminho, tanto estreito que conduz à vida, como largo conduz à perdição, ele simplificou a caminhada cristã em 3 etapas: porta, caminho e alvo. A porta é a conversão. E as pessoas precisam entender que converter não é tudo. Entreguei minha vida a Jesus, finalmente cheguei lá. Não, você começou agora. 1 de Pedro 2 diz, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que vocês cresçam para a salvação. Ou seja, existe um crescimento depois da conversão, porque a salvação não está na porta, a salvação não está só no caminho, a salvação está no final, na conclusão. Quem está entendendo? 1 de Pedro capítulo 1 verso 9, a fim de que alcanceis o fim. Algumas traduções dizem o alvo, outras dizem o objetivo final da vossa fé, a salvação das vossas almas. Nós precisamos entender que aqui, não na porta, não no caminho, mas no alvo, que a coisa se concretiza. E nós não podemos animar no processo antes de completá-lo. Então os apóstolos pregavam, ensinavam essas coisas, e eu tenho dito, as pessoas têm que saber antes o custo. Até naquilo que é natural, terreno, a gente sabe agir assim. Como que nós criamos, ou pelo menos deveríamos criar os filhos? Preparando eles para enfrentar a vida. Não adianta você criar seus filhos dentro de uma bolha. Mesmo em relação à fé, tem muitos pais falhando em relação a isso. Nós precisamos preparar nossos filhos. Vocês vão sofrer zombaria lá na escola, quando tiverem um posicionamento de pureza, quando não quiserem, como diz o livro de Provérbios, seguir o caminho dos pecadores. As pessoas vão zombar de vocês, vão provocar vocês. E se nós não os preparamos, nós estamos diminuindo a possibilidade deles suportarem aquilo que está vindo. Então as pessoas precisam ser preparadas. Nossos filhos têm que ser preparados. Até em relação aos relacionamentos. A gente dizia, olha, vocês vão lidar com pessoas diferentes. A pessoa não acorda necessariamente planejando isso, mas você pode ser magoado ao longo do caminho, tem que superar, tem que resolver problema, tem que perdoar. E tem gente que vai virar as costas para você e não vai voltar nunca mais, não importa quem errou e o seu esforço. Nós precisamos preparar, desde os filhos no natural, para os relacionamentos, para o que é a vida, o que dizer daquilo que é espiritual. E nas escrituras isso era muito claro. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é que o fim é mais importante que o começo. Você pode repetir isso comigo? Diga, o fim é mais importante que o começo. Então eu falei que entregar a vida a Jesus é só o começo. A pergunta é, como é que nós vamos terminar? Segundo aos Coríntios 4,7, o apóstolo Paulo diz, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. Então não só passei pela porta, eu percorri o caminho todo e eu alcancei o objetivo final da fé. Eu nunca perdi a fé, eu guardei a minha fé, eu cheguei até o fim. Então Eclesiastes capítulo 7, por exemplo, verso 8, na atualizada diz, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A NVI, a nova versão internacional, diz, o fim das coisas é melhor do que o seu início. E a paráfrase bíblica intitulada a mensagem diz, finalizar algo é melhor do que começar. Basicamente, o que nós temos em declarações daquilo que é natural, por exemplo, melhor do que um filho que nasce, é você acompanhar toda a trajetória de crescimento e desenvolvimento da vida dele. Quando falamos de um casamento, melhor do que a festa inicial daquela união, é preservar e cultivar um bom relacionamento e ter um matrimônio duradouro. Isso serve, e Eclesiastes 7 está falando de coisas naturais em primeiro lugar, mas isso se aplica, eu diria não só também, eu diria até principalmente, isso se aplica em questões espirituais. Gálatas capítulo 3.
Esses irmãos da Galácia era uma região. Esses irmãos da Galácia, o que abrangia várias igrejas, eles estão sendo abordados por Paulo nessa epístola porque há um contexto. Olha o que ele pergunta, capítulo 3, eu vou ler do verso 1 ao 3. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Então Paulo passa, prega o Evangelho de Jesus, expõe o Cristo crucificado, e ele fala isso, né, no final do verso 1. Diante dos olhos de vocês, Jesus Cristo foi exposto como crucificado, prega o Evangelho, mas depois, na ausência dele, eles começaram a se exporem a um ensino judaizante de pessoas que contradiziam o que era a obra da graça de Deus, se expressa mediante a fé. E ele diz, quem é que está enfeitiçando vocês? A palavra usada no original, ela significa exatamente isso. Muitas das traduções modernas, mais antigas, usavam termos como na Almeida atualizada, quem fascinou vocês, né? Mas essa palavra falava de lançar um encantamento, e diz, há um engano que está enredando vocês. Vocês começaram bem, vão terminar mal. Olha o que ele diz em Gálatas, no capítulo 5, versículos 7 e 8, para esse mesmo povo. Vós corrieis bem. O que significa isso? Vocês começaram e durante um tempo na corrida estavam bem. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que o chamou. Vocês iam correndo bem. Começaram, passaram pela porta. O início desse caminho, a Bíblia apresenta a jornada da fé tanto como um caminho pelo qual se anda, como muitas vezes apresenta a fé como sendo uma corrida. E diz que vocês estavam vindo bem. A pergunta é, quem foi que impediu vocês de obedecer à verdade, de continuar no caminho? E diz, essa persuasão, esse engano que entrou na vida de vocês, não vem daquele que o chama. Paulo está dizendo, Deus que o chamou ao caminho, e que quer que você continue no caminho, e que te exorta a não sair do caminho, está dizendo que tudo aquilo que contribui para que você não permaneça, não vem dele. Então, essas exortações, elas iam aparecendo ao longo de toda a Escritura. O fim é mais importante que o começo. Paulo era determinado a alcançar o seu propósito. Em Filipenses, no capítulo 3, nos versos 13 e 14, nós vemos Paulo declarando, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Em outras palavras, não cheguei lá ainda, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo das coisas que ficam para trás, ele não está falando só coisa ruim. Às vezes as pessoas pegam esse texto e dizem, esquece quem te machucou, perdoa, supera. É lógico que nós temos que fazer isso. Esquece suas experiências ruins, se machucaram, deixa Deus sarar. É lógico que nós temos que fazer isso. Mas tudo que você já experimentou de bom, de bênção, de intervenção, também deixa. Tem mais bênção para vir. Nós estamos em movimento, o caminho fala de um movimento e nós estamos focados no que está no fim do caminho. Então mesmo aquilo que foi extraordinariamente bom não deveria nos fazer estacionar. Deixa para trás, avança, prossegue. Para o quê? Para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. O que realmente vale a pena. E eu não estou dizendo que passar pela porta não seja uma boa experiência. Eu não estou dizendo que o caminho não seja algo bom. Mas o que realmente vale a pena está lá no final do caminho. É o nosso alvo. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu e você precisamos não só entender isso. Precisamos de tempos em tempos nos fortalecer com essa compreensão. E precisamos entender que se os apóstolos voltavam lá para os novos na fé, os novos convertidos, para lembrá-los até daquilo que já foi pregado. Não só eu e você precisamos nos manter conscientes disso, mas precisamos manter uns aos outros conscientes. É por isso que Hebreus 10, 25 você lê, e não deixemos de congregar, como é costume de alguns. A Bíblia fala que nós temos que nos encorajar uns aos outros. Nós precisamos nos fortalecer uns aos outros. Nem todo fortalecimento da palavra vai fluir do púlpito. Isso é parte do processo do que Deus planejou para a igreja.
mas muito das verdades de Deus que você abraça, não só o que você ouve no púlpito, aquilo que você está lendo, meditando, estudando na palavra, incorpora na sua vida, você começa a transbordar e derramar na vida das pessoas à sua volta. E nós precisamos entender que isso é mais do que uma orientação a ser dada de forma esporádica, ocasional, é assunto para ser repetido. Em Hebreus, no capítulo 2, no verso 1, a Bíblia diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Significa que aquilo que já foi ouvido, tem hora que a gente tem que mastigar, processar, ruminar de novo. Para quê? Para que a convicção cresça. Escrevendo aos Filipenses, Paulo diz: eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Basicamente ele está dizendo, nós não vamos viver só de novidade, de tempos em tempos. Nós vamos voltar naquelas mesmas coisas, para que a convicção não venha se arrefecer. Quem está entendendo? E quando eu e você estamos cuidando de gente que conduzimos a Cristo, nós temos que prepará-los. E eu vou voltar lá no assunto do início. Jesus fez isso, os apóstolos faziam isso. E eu quero ler mais alguns textos que deixam isso claro. Em Mateus, no capítulo 7, eu já mencionei os versos 13 e 14, mas eu quero que a gente leia agora do verso 24 ao 27. Jesus diz assim, final do verso 23, termina com a frase dele: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ele está dizendo de gente que no final vai chegar diante dele, dizendo o seu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos. Ele vai dizer: não conheço vocês. Afastem de mim, vocês que praticam o mal. O que ele está dizendo? Que os frutos na vida daqueles que dizem ser seus discípulos não são apenas as obras do ministério, mas principalmente a maneira que vivemos. E que em essência elas precisam expressar obediência, rendição ao seu senhorio. Aí ele entra em Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu uma casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus apresenta os dois exemplos, da casa que permanece e da casa que cai, ele vai falar tanto de similaridades, como também vai definir contrastes. Similaridades: os dois construtores estão edificando uma casa. Mas a similaridade não é só isso. Ambos os construtores vão enfrentar o mesmo tipo de oposição. No verso 25, Jesus fala aqui de 4 características: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Você pode repetir isso comigo, por gentileza? Diga: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Agora, olha o verso 27, o que ele diz sobre o outro construtor da casa que desabou? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Ctrl C, Ctrl V. As mesmas declarações na mesma ordem. O que determina se a minha e a sua casa vai ficar de pé, ou seja, se nós vamos chegar até o fim, se a torre terminará de ser construída, não são as circunstâncias que a gente enfrenta. O que determina é como nós estamos construindo. Então Jesus falou, um que é considerado prudente e não insensato, ele decidiu edificar sobre a rocha. E diz, esse é o que ouve e pratica. O evangelho não pode se tornar mero discurso. Mas ele diz, tem aquele que ouve e não pratica. Esse aqui tem prazo de validade. A pergunta é, por que alguém vai ouvir Jesus? Você não quer praticar o que Jesus fala. Muitas vezes a gente só pensa assim, essa pessoa é mero e simplesmente um hipócrita, um falso e fingido. A maioria delas não está pensando exatamente nisso. Ela talvez desconheça a clareza com que Jesus diz, o evangelho nunca se adaptará a você, é você que se adapta ao evangelho. Mas se o cara não quer obedecer Jesus, aliás, não faz sentido. Em Lucas, no capítulo 6, nós temos a mesma parábola. Só que lá no verso 46 começa com Jesus dizendo assim, por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? Ele diz, que tipo de senhor sou eu? Que tipo de escravo é você se você não me obedece? Se você não reconhece minha autoridade, se você não se sujeita a mim?
Então Jesus está dizendo, é irracional você dizer que Ele é seu Senhor se você não obedece. Mas por que nós temos tanta gente dentro da igreja, com cara de crente, comportamento de crente, vem no culto que nem crente, mas não vive como crente? Outro dia um falou, pastor, não era melhor, os caras estão lá no mundo. Eu falei, muitas vezes eles estão domingo na igreja, o resto da vida é igual de todo mundo. Mas por que é que estão aqui no domingo? Ele falou, não sei. Eu falei, eu vou te dar uma sugestão. A Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor se apartou de Saul, e no reino de Deus não tem um lugar neutro, ou você está debaixo da influência de Deus, ou você está debaixo da influência de Satanás. Quando o Espírito do Senhor se aparta dele, a Bíblia diz que o espírito maligno começa a perturbá-lo. E nessa agitação de estar perturbado, alguém diz, vamos trazer Davi? Quando esse cara toca os louvores, todo mundo sente paz. Eu conheço um monte de gente, não crente, desviado, que diz, eu sinto tanta paz quando eu ouço louvor. Ele gosta de ouvir o louvor. Isso não significa que ele esteja no caminho, muito menos que ele vai alcançar o alvo, mas ele está buscando um conforto momentâneo. E às vezes, quando aquilo tocava, Saul não apenas sentia menos opressão maligna, como de repente aquilo alimentava a saudade dos bons momentos. E de repente ele dizia, aliviei um pouco. Dá para passar mais uma semana perturbado. Daqui a pouco chama Davi de novo. Porque as pessoas, muitas vezes elas estão pensando só no que sentem no momento. Elas não estão planejando nada a longo prazo, muito menos aquilo que diz respeito à eternidade. Mas Jesus estava dizendo o quê? Não é porque você é meu discípulo que não vai enfrentar dificuldade. As pessoas eram preparadas para isso. Olha Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, o que é que Jesus fala nos versículos 5 e 6. Ele diz, outra parte, está falando da semente, que é a palavra de Deus, caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Jesus está falando de uma semente que germina, mas tem prazo de validade. Em algum momento, o processo vai ser abortado. Qual a explicação que ele dá para isso? Você chega nos versos 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Glória a Deus, aleluia, era tudo que eu precisava. Agora sim, tudo mudou, agora vai. Verso 21, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. É uma fé com prazo de validade. Por que tem pouca duração? Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Espera aí. Esse Deus não vai me guardar dos problemas? Aí ele age estilo mulher de Jó. Então amaldiçoa esse Deus e morre. Porque o que eu queria era conforto. Jesus está dizendo, essa não foi a proposta. A porta e o caminho são desconfortáveis, são apertados. O conforto que eu ofereço para você está aqui, está no final. Então ele diz, calcula antes. Porque se você acha que não pode lidar com o desconforto, nem entre. Em João 16:33, Jesus diz, no mundo tereis aflições. É uma promessa. Eu sei que ninguém acorda de manhã dizendo, eu reivindico o cumprimento da promessa, eu quero minha corte de aflição, mas ele prometeu. Outro dia alguém falou, pastor, esse é aquele tipo de promessa que não precisa nem de fé, ela cumpre sozinha. Você vai ter problemas. Mas a questão é, será que como Paulo nós estamos dizendo, as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que nós há de ser manifestada? Será que nós estamos entendendo o que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 17? Ele diz, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Uma hora ele fala de algo leve, depois ele fala de algo pesado. E aí ele introduz a ideia de comparação. Do que ele está falando? A balança romana, de 2 pratos. Ele diz tribulação, quando você bota as tribulações todas no prato, é leve, o prato sobe. Por quê? Porque a glória que nos aguarda tem muito mais peso no outro prato, e esse prato desce. Ele diz, como é que eu vou comparar um desconforto momentâneo com esse conforto eterno? Verso seguinte, o 18, ele diz, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem, o desconforto do caminho são temporais, mas as que não se veem, aquelas pelas quais nós estamos crendo, são eternas, são permanentes. Era essa clareza que os fortalecia a enfrentar todo tipo de dificuldade. Nós praticamente não lidamos, gente, com oposição, pelo menos não perseguição. Jesus disse, vocês vão ser odiados, vão ser perseguidos. Hoje, nossa perseguição, que ainda é pequena comparado com outros lugares do mundo,
ela é ideológica, ela é institucional. Mas há lugares do mundo, e eu tenho repetido isso, onde se converter pode significar que você vai ter que morrer pela sua fé. Eu fico imaginando com esse tipo de evangelho sendo pregado, como nós vemos, pelo menos no mundo ocidental. Se a gente vivesse esse tipo de perseguição que a turma vive do outro lado do globo, quem é que sobrava? Mas Jesus está dizendo, senta e calcula. E eu quero terminar chamando a sua atenção para a importância da perseverança. Em Lucas, no capítulo 8, no verso 15, Jesus fala que aquele solo bom, onde de fato a semente não apenas brotou, mas ela cresceu, frutificou. E diz assim, Lucas 8,15, a parte que caiu na terra boa, esses são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Retém, segura a palavra, não abra mão dela, não vai ser comprometida. E eles frutificam como? Com perseverança. Perseverança é uma escolha, é por isso que eu e você somos chamados a ela. Em Hebreus, no capítulo 6, o escritor começa a abordar a história deles e diz no verso 10, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram, do amor que mostraram para com seu nome, pois vocês serviram. Então até agora é trabalho que fizeram, amor que mostraram, serviram, está tudo no passado. Mas ele agora vem para o presente e ainda estão servindo aos santos. Então depois de falar de um bom histórico passado e dizer que o presente ainda sustentava isso, e diz no 11, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim futuro o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, outras traduções dizem indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Fé e paciência herdam as promessas. Outras traduções dizem fé e longanimidade, porque o significado dessa palavra no original grego é abrangente. O que é longanimidade? A capacidade de ter ânimo longo, de não perder o ânimo, de não desanimar. E muitas traduções optaram por perseverança. Como que se herda as promessas? Fé e perseverança. Nós precisamos determinar. O nosso compromisso com o Senhor Jesus tem que ser do mais alto nível. E se nós não o colocarmos em primeiro lugar, renunciando a nós mesmos, pode ser que porque estamos valorizando mais a nós do que a Ele, vamos valorizar tanto o conforto que podemos nos perder no meio do processo e do caminho. Eu e você precisamos de uma fé resiliente, cheia de perseverança. Você pode dizer amém? Em Hebreus, no capítulo 10, no verso 35, escrevendo para o mesmo grupo que enfrentava as mesmas dificuldades, o escritor diz o seguinte, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. E diz, essa fé que você está exercendo agora não pode ser perdida. Por quê? Ela tem uma recompensa. Onde está a recompensa? Está lá na frente. Se a recompensa estivesse acontecendo no momento da confiança, pelo menos na sua forma plena e completa, ninguém precisava de incentivo. Mas ele está dizendo, não desanime, continue crendo, fique de olho. Quando você cruzar aquela linha de chegada na eternidade, quando o Senhor Jesus olhar para você e dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, com certeza você vai entender que terá valido a pena. Então ele diz no 36, vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus durante muito tempo, não abortem, mas alcancem a promessa. Repita comigo, vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Verso 37 a 39, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Verso 39, nós porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Retroceder na fé leva à perdição. É por isso que a fé tem que ser guardada. É por isso que eu e você precisamos de perseverança. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele ainda está nas notas introdutórias ali do capítulo 1, no versículo 9, ele diz assim, eu, João, irmão e companheiro de vocês. Eu gosto dessa frase, irmão e companheiro. Irmão, nós sabemos por que ele está falando isso. Somos parte de uma mesma família, aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, os nascidos de Deus, filhos de Deus, somos irmãos. Mas ele diz companheiro. Que companheiro é esse? Companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus.
Por que ele usa esse linguajar? Porque ele diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino, na perseverança de Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O lugar onde João tem as revelações do Apocalipse, a ilha de Pátimos, é um lugar onde ele se encontrava exilado, preso, por ter pregado o Evangelho. Então ele está dizendo: eu, João, irmão de vocês sabem de onde eu estou escrevendo, onde é que eu tive a experiência. Eu quero só lembrar, nós não somos apenas irmãos, nós somos companheiros no reino, sim, mas na tribulação. E por causa da tribulação, que é um requisito para se permanecer no reino, nós também somos companheiros na perseverança, porque nenhum de nós é doido de desanimar por causa daquilo que é momentâneo e abrir mão daquilo que é eterno. Essa era a linguagem deles o tempo todo, e precisa ser a minha e a sua linguagem, nos lembrando uns aos outros e ajudando os novos na fé. Eu quero encerrar perguntando a você: qual o nível do seu compromisso com Jesus? Quão consciente você tem de fato estado a respeito de um nível de compromisso do qual você não pode abrir mão? De acordo com Jesus, é fácil receber a palavra com alegria antes de ter problemas, mas nossa fé será testada quando as tribulações chegam, quando a oposição por causa do Evangelho chega. E quando essas coisas começam a acontecer, é melhor a gente se assegurar primeiro que não haja fragilidade no compromisso. Então Jesus está dizendo: antes de entrar, calcula quanto custa. O que ele estava dizendo? Eu preciso colocar em vocês a mentalidade correta antes de começar. Alguns de nós esperamos chegar ao prazo de validade para depois descobrir: será que eu tenho que recomeçar com a mentalidade certa, quando poderíamos ser construídos com a correta desde o início? É por isso que de tempos em tempos a gente precisa dessa avaliação. Richard Baxter, pregador, se não me engano, do século 17, inglês, ele diz: o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Resumindo, ainda que possa haver desconforto ao passar pela porta e trilhar o caminho, o que nos aguarda por toda a eternidade justifica a perseverança. Mas se valorizamos o conforto momentâneo a ponto de negligenciar aquilo que é eterno, haverá dano. E o Senhor nos ajude não só a entender, mas a corresponder com Ele, a corresponder com a sua palavra. Eu gostaria que, assentado mesmo como você está, a gente pudesse ter um tempo e um momento de oração. Muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus e não pondera o suficiente aquilo que eu e você precisamos de forma prática fazer em relação a ela. A minha oração a Deus é que aquilo que você ouviu nessa hora não caia no esquecimento logo no final da reunião. E que não só o que Deus já fez aqui agora, enquanto você ouve a palavra, mas que muito mais do que isso possa acontecer depois desse momento. Então talvez seja a hora de dizer: sonda, meu Deus, conhece meu coração. De dizer: Espírito Santo, eu não quero me enganar. Me ajuda a entender o nível do meu compromisso. Me ajuda de fato nessa avaliação de calcular o custo. Será que eu tenho desde o início? E se não fiz desde o início, será que eu tenho feito isso agora? De fato entender quanto é que custa construir essa torre. De realmente ponderar se eu tenho condições ou não de ir até o fim. E obviamente o Senhor quer que você vá até o fim. O Senhor não quer que você desista. Mas Ele está dizendo: se você entrar nessa jornada, são minhas regras, são meus princípios, e o Evangelho não se adequará a você. É você que tem que se adequar ao Evangelho. Talvez seja um bom momento para renovar o compromisso, para dizer: Senhor, ainda que haja em mim disposição de entrega, determinação, eu sei que eu preciso do fortalecimento, da capacitação da graça, de uma consciência renovada. É evidente que ao longo da caminhada Deus quer nos oferecer recursos, e uma palavra como essa não tem o propósito de julgar ou condenar você, mas de fortalecê-lo, de renovar sua disposição, de permanecer firme na fé. Ele também vai disponibilizar recursos, mas os recursos não vão invadir sua vida sem que você assuma a sua responsabilidade de estar de fato comprometido e profundamente comprometido com Ele e com a sua palavra. Fala com Deus, eu sei que Ele está falando com você. Pai, nós
te pedimos mais uma vez que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, que a palavra alcance o nosso coração, o nosso espírito, que nós possamos ter mais do que um discurso, uma palestra, mais do que alinhamento doutrinário, que a luz, que a revelação da tua palavra, aplicada pelo teu Espírito, o Espírito da verdade, resplandeça em cada um de nós e encontre resposta. Nós queremos viver um nível de rendição e entrega cada vez maior ao Senhor, ao seu governo. E nós queremos sustentar isso não apenas de forma verbal, enquanto sinalizamos uma decisão da nossa parte, nós também clamamos pelos recursos celestiais. Nós não queremos apenas calcular o custo com a consciência dele, queremos seguir firmes e determinados, numa fé que anda de mãos dadas com a perseverança, que prossegue com determinação, avançando para o alvo, reconhecendo que não há nada que justifique o desânimo ou o naufrágio na fé. Nós clamamos graça e favor do alto em nome do Senhor Jesus.